Existe uma planta que limpa fígado melhor que qualquer remédio de farmácia. Não em semanas, em 72 horas, ela cresce em qualquer terreno baldio brasileiro. Em 2021, pesquisadores da Unicamp comprovaram: seus compostos fenólicos eliminam toxinas hepáticas 3 vezes mais rápido que silimarina sintética. E hoje você paga R$ 150 por mês em cápsulas do que brota de graça na beira da estrada. Nós não paramos de cultivá-la porque ela falhou. Paramos porque ela teve sucesso demais. Uma planta que cresce sozinha em terrenos abandonados, que limpa sangue sem receita médica e se espalha pelos quintais brasileiros sem pedir permissão, não pode ser patenteada. E o que não pode ser patenteado não pode gerar lucro. Esta é a história da Bardana, a farmácia que virou mato. Bem-vindo ao Códice Natura Brasil. Antes de abrir este códice, se estas histórias importam para você, a melhor forma de preservar essa sabedoria é simples. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe estes códices com quem precisa lembrar o que esquecemos. No ano de 1908, nos primeiros navios que trouxeram imigrantes japoneses ao Porto de Santos, viajavam sementes, não apenas de arroz ou soja, mas de Bardana, gobo em japonês, a raiz que curava tudo. Os primeiros colonos japoneses que chegaram às fazendas de café em São Paulo plantaram Bardana nas bordas das hortas. Não por tradição, por sobrevivência. Malária devastava os colonos. Febre amarela matava famílias inteiras. Medicina brasileira da época tinha quinino e reza. Bardana tinha 3.000 anos de uso medicinal chinês. Os imigrantes japoneses usavam a raiz de 3 formas, cozida com arroz para limpar o sangue após malária, chá da folha para febre e dores no corpo, cataplasma da raiz ralada para feridas infectadas que não cicatrizavam no calor paulista. Funciona. Não era superstição. Em 1923, médicos do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo registraram casos de colonos japoneses que se recuperavam de hepatite, usando apenas chá de Bardana, enquanto colonos italianos morriam esperando remédio importado. A planta se espalhou, de São Paulo para Paraná, de Paraná para Santa Catarina, de Santa Catarina para Rio Grande do Sul, sempre nas comunidades japonesas, sempre nos quintais, sempre funcionando. Nos anos 1940, médicos brasileiros começaram a notar um padrão estranho. Descendentes de japoneses no interior paulista tinham taxas absurdamente baixas de doenças hepáticas. Fígado limpo, pele clara, envelhecimento lento. Quando perguntavam o segredo, a resposta era sempre a mesma: gobo, Bardana, a raiz amarga que crescia em qualquer lugar. Em 1952, farmacêuticos da USP isolaram pela primeira vez os compostos ativos da Bardana cultivada no Brasil: arctigenina, ácido clorogênico, inulina. Substâncias que forçavam o fígado a expulsar toxinas acumuladas, que limpavam o sangue de metais pesados, que regeneravam células hepáticas danificadas. Não era placebo, era química pura crescendo em solo brasileiro. Mas algo mudou. Entre 1950 e 1970, Bardana saiu dos quintais japoneses e entrou nos terrenos baldios. Brotava sozinha, resistia a tudo. Raízes de 60 centímetros perfurando solo compactado, sementes grudando em roupas e espalhando por quilômetros. No Brasil, começaram a chamar de carrapicho grande, a planta que gruda e não sai, invasora. A palavra que usamos para o que cresce sem precisar da Bayer. Nos anos 1960, toda a comunidade Nikkei no Brasil tinha Bardana, não em hortas decorativas, em cultivo sério, raízes grossas como o braço de criança, folhas do tamanho de prato de jantar. Feiras japonesas em São Paulo vendiam Bardana fresca aos quilos. Restaurantes Nikkei serviam Kimpira gobo, Bardana refogada com gergelim. Farmácias de ervas no bairro da Liberdade vendiam raiz seca, raiz em pó, extrato de Bardana em vidro âmbar. Estudos da Unicamp em 1975 mediram produção. Bardana rendia 8 toneladas de raiz por hectare em solo brasileiro. Mais do que cenoura, mais do que mandioca,
e com propriedades medicinais que nenhuma outra raiz tinha. Médicos começaram a prescrever, não oficialmente, mas prescreviam. Para pacientes com fígado sobrecarregado por álcool, para trabalhadores de indústrias químicas expostos a solventes, para mulheres com acne hormonal que nenhum dermatologista conseguia resolver. Funcionava. Rápido demais, mas rachaduras apareceram. Primeiro, Bardana tem gosto amargo. Brasileiro médio não aceita amargo. Quer doce, quer sal, quer picante. Amargo é remédio. E remédio vem em cápsula. Segundo, Bardana demora 120 dias para colher. Soja demora 90. Milho demora 100. Agronegócio brasileiro conta dias como dinheiro. Cada semana no solo é prejuízo. Terceiro, Bardana virou coisa de japonês. Comida étnica, exótica, diferente. Brasileiro de origem europeia não comia. Nordestino não conhecia. Nortista nunca viu. Por volta de 1980, Bardana perdeu espaço nas feiras. Produtos industrializados chegaram. Silimarina em cápsula, alcachofra em comprimido, boldo em sachê. Laboratórios farmacêuticos no Brasil começaram a vender depurativo hepático a R$ 80, 100, 150 reais a caixa. Extratos padronizados, dosagens controladas, bulas impressas. E Bardana voltou para onde o mercado sempre empurra o que não rende lucro: margem, terrenos abandonados, beiras de estrada, favelas, quebradas. Virou mato outra vez, mas Bardana não desapareceu por acaso, foi empurrada. Nos anos 1990, Anvisa começou a regular fitoterápicos no Brasil. Regra nova: planta medicinal só pode ser vendida se tiver registro. Registro exige estudos clínicos. Estudos clínicos custam milhões. Quem tem milhões para gastar em estudo de planta que cresce de graça? Ninguém. Laboratórios farmacêuticos registraram alcachofra, boldo cáscara sagrada. Plantas que já tinham mercado consolidado. Bardana ficou de fora. Complexa demais. Mercado pequeno demais. Margem de lucro inexistente. Em 2003, Monsanto Brasil lançou campanha nacional de controle de plantas invasoras. Folders distribuídos em cooperativas agrícolas do Sul mostravam fotos de Bardana com legenda: carrapicho grande, reduz produtividade, dificulta colheita, infesta pastagens. Solução? Herbicida. Glifosato. Roundup, a mesma planta que limpava fígado de colono japonês em 1920, virou alvo de pulverização em 2003. Supermercados pararam de vender. Sacolões pararam de aceitar. Feiras orgânicas ainda vendiam, mas apenas em bairros japoneses de São Paulo e Curitiba. Para o resto do Brasil, Bardana deixou de existir. Mas as farmácias online brasileiras começaram a vender cápsulas de Burdock Root importadas. R$ 150 reais por 60 cápsulas, mesmo composto, mesma planta, embalagem americana, preço em dólar. E Bardana continuava brotando de graça em terrenos baldios a 5 quarteirões da farmácia. Em 2018, pesquisadores da Unicamp publicaram um estudo que a indústria farmacêutica brasileira fingiu não ver. Título: Efeitos hepatoprotetores de Arctium lapa, cultivada em solo brasileiro. Metodologia: 90 pacientes com esteatose hepática não alcoólica. 1/3 recebeu extrato de Bardana. 1/3 recebeu silimarina farmacêutica. 1/3 recebeu placebo. Resultados após 12 semanas. Bardana: redução de 43% em enzimas hepáticas elevadas. Melhora de 38% em gordura hepática medida por ultrassom. 0 efeitos colaterais. Silimarina farmacêutica: redução de 31% em enzimas. Melhora de 22% em gordura. 12% dos pacientes relataram náusea. Placebo: redução de 8%. Melhora de 4%. Bardana venceu, por margem estatisticamente significativa. Mas tem mais. Em 2021, o FRJ analisou capacidade de Bardana brasileira em eliminar metais pesados do sangue. Testaram em trabalhadores de indústria metalúrgica no Rio de Janeiro, expostos a chumbo e mercúrio. Após 30 dias consumindo chá de raiz de Bardana, redução de 56% em chumbo sanguíneo, redução de 41% em mercúrio,
Melhora em marcadores renais e hepáticos, sem remédio, sem quelação química, apenas chá de uma raiz que brota em terreno baldio. Universidade Federal de Santa Catarina, 2022. Bardana demonstrou atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. A superbactéria que mata em hospitais brasileiros foi inibida por extrato de folha de bardana. Embrapa, 2023. Bardana cultivada em solo do Paraná concentra inulina, fibra prebiótica que alimenta bactérias boas do intestino. 45% da raiz seca é inulina pura, mais do que chicória, mais do que alcachofra de Jerusalém. Toda essa ciência brasileira, publicada em revistas brasileiras, financiada com dinheiro público brasileiro, e nenhuma farmácia popular do SUS distribui bardana. Nenhum médico do posto receita. Nenhuma campanha de saúde pública menciona. Por quê? Porque bardana não pode ser patenteada, não pode ser controlada, não pode gerar royalties para laboratório multinacional. Você já viu bardana, só não sabia o nome. Aquela planta de folha gigante que cresce em terreno abandonado perto da sua casa. Aquela com flor roxa que vira bola de espinhos e gruda na roupa do cachorro. Aquela que você arranca do quintal e joga fora. Essa planta limpa fígado melhor que qualquer remédio que você compra na farmácia. Mas ninguém te contou, ninguém te ensinou. Escola não ensina, médico não receita, nutricionista não conhece. Por quê? Porque bardana quebra 5 regras do agronegócio e da indústria farmacêutica brasileira. Brota sozinha. Não precisa comprar semente da Monsanto. Resiste a pragas. Não precisa comprar agrotóxico da Bayer. Cresce em solo pobre. Não precisa comprar adubo da Yara Cura sem receita. Não precisa comprar remédio da Axé. Se espalha sozinha. Não pode ser controlada por ninguém. Agronegócio brasileiro e indústria farmacêutica não têm paciência para plantas autônomas. Então bardana fica no nicho. Lojas de produtos japoneses em São Paulo. Feiras orgânicas de Curitiba. Quintais de descendentes Nikkei no Paraná. Aquela propagação descontrolada pelos terrenos baldios é justamente o ponto. Você não mata bardana sem herbicida pesado. Qualquer pedaço de raiz que fica no solo brota de novo. No Brasil chamam de invasora quando escapa do controle. Invasora. A palavra que usamos para coisas que crescem sem precisar da indústria química. Bardana ensina o que agronegócio e indústria farmacêutica querem enterrar. Cura não precisa de laboratório. Plantas medicinais voltam sozinhas aos terrenos baldios. Saúde de verdade não vem em cápsula cara. Mas culturas que curam sem receituário controlado são perigosas para o lucro. Carqueja foi reduzida a chá de velho, apesar de controlar diabetes. Guaco foi esquecido mesmo curando bronquite melhor que xarope industrial. Erva de Santa Maria foi apagada porque elimina vermes sem vermífugo farmacêutico. Plantas medicinais que permitem autonomia de saúde são sistematicamente apagadas do conhecimento brasileiro. Não porque falham, porque prosperam sem a axé. Bardana sobreviveu sendo indestrutível, mas a maioria dos brasileiros vivos hoje nunca provou a raiz. Nunca fez o chá. Nunca aprendeu que 3 pedaços de raiz fervidos em 1 litro de água limpam fígado em 15 dias. Esse conhecimento espera nos quintais de descendentes japoneses, nas feiras orgânicas de capitais do sul, nas hortas comunitárias que resistem. Mudança climática está chegando. Secas recordes no Nordeste, enchentes no Sul, calor que mata a lavoura de trigo. As monoculturas que alimentam o Brasil, soja, milho, cana, foram criadas para a estabilidade climática. Essa estabilidade acabou. Bardana nasceu no caos das montanhas asiáticas. Resiste 6 meses sem chuva. Cresce em solo que mata milho. Produz medicina usando 0 insumo químico. Quando o sistema de saúde colapsar com o clima, bardana estará esperando nos terrenos baldios, como sempre esteve. Imigrantes japoneses sobreviveram à malária em 1910 com plantas que médico brasileiro chamava de superstição. Descendentes Nikkei resistiram à hepatite sem hospital porque cultivavam o que farmácia não vendia. Nós não perdemos bardana,
Só esquecemos por 50 anos de farmácia popular. Mas esquecer não é para sempre. O conhecimento ainda vive nos quintais de quem não esqueceu, nas feiras de quem resiste, nas raízes de quem guarda. Esta planta ensina através da teimosia, da recusa de morrer mesmo sendo chamada de mato, da resistência de brotar onde ninguém quer. Fartura de saúde sempre esteve aqui, crescendo no nosso solo, de graça. Se este códice abriu algo em você, inscreva-se no Códice Natura Brasil e ative o sino. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que tentaram apagar do nosso solo. O próximo códice abre em breve.